Podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Davi e Enzo conversam com o professor Marcelo sobre a guerra na Ucrânia, os motivos, a história e sua opinião. Oi pessoal, eu sou o Davi do primeiro colegial e eu estou aqui com o Enzo do segundo para me ajudar a entrevistar, e a gente chamou o professor Marcelo para ser entrevistado, professor de geografia. E hoje a gente vai falar sobre o tema atual, que é da guerra da Ucrânia. E... Não, é sobre isso. A gente vai perguntar umas perguntas para você, professor, caso você queira responder, sobre o tema da conflito contra a Rússia e a Ucrânia. Daí, vai uma pergunta aí, qualquer uma pergunta aí, só para... Qual é uma pergunta aí? Sobre o seu ponto de vista, qual você acha que é o real motivo, o principal motivo da Rússia ter invadido, deles tomarem essa iniciativa? Bom, é assim, a guerra da Ucrânia ela é muito complexa e ela envolve uma série de fatores históricos e atuais do conflito. Então, para a gente entender o real motivo disso, a gente tem que entender a formação da Rússia histórica ali da Ásia, né? Da parte asiática, enfim, e europeia, né? De tudo aquilo que se chamava de Rússia histórica. Se a gente pensar na história, a gente tinha ali naquela região ali os chamados povos eslavos. Os eslavos, eles são os russos, poloneses, ucranianos, bielorrussos, é toda a galera do leste europeu ali. Então eles se entendiam, eles sempre se entenderam historicamente como o mesmo povo ali. Né? Então a Rússia, para começar a conversa, ela entende que o povo ucraniano, que o povo de Belarus, que é a antiga Bielorrússia ali, que são vizinhos, eles são o mesmo povo. Então isso é já historicamente uma justificativa para essa atitude da guerra, né? Então essa é a principal explicação histórica para o conflito, né? Mas a gente vai passar historicamente pelos elementos, né, mais atuais com certeza, e daí isso vai ficar muito mais claro, entender os reais motivos do conflito, mas historicamente é isso, né? Só que para a gente entender isso, a gente vai passar por um período, pensar um pouquinho o que aconteceu na União Soviética, pensar um pouquinho o que aconteceu em 2014 lá na Ucrânia, né? Até a gente chegar ao momento atual para entender isso, né? Então o processo é longo. E por que você acha que eles foram invadir agora, nesse momento? Por que esperaram até agora? Eu acho que a Rússia e o Putin, presidente da Rússia, eles acharam que esse seria o momento mais propício, porque eu acho que ele não saberia se ele teria uma oportunidade futura para fazer o que ele fez. Então ele resolveu fazer isso agora. Mas daí, pode falar. Então você acha que ele já está há um tempo pensando nisso? Sem dúvida. Sem dúvida. Tanto que ele ia armazenar dinheiro antes, com medo já de os países demais tirarem total relações econômicas com eles. Né? Com certeza. Mas fora isso, a gente vai entender a relação do processo histórico que fez a Rússia ocupar a Crimeia em 2014. Ela é um estopim, vamos assim dizer, né? Ela é um elemento que corrobora o que está acontecendo agora, que valida o que está rolando agora ali, né? Então isso é historicamente construído, assim. Claro, mas além da história, mas qual que é o principal motivo econômico mesmo? Porque, claro, além dos motivos históricos, além de todo o contexto que eles têm para invadir a Ucrânia em si, qual que é o motivo? Não, esse aqui é o principal motivo de, não, estamos invadindo agora. E agora, esse é o motivo econômico. O principal motivo é conquista de novos territórios. É sufocar um território que serviria como ameaça para a Rússia no futuro. A gente poderia dizer que aquilo ali que está acontecendo na Ucrânia é quase como uma guerra preventiva, que é uma mesma medida que o presidente Bush dos Estados Unidos usou nos anos 2000 para invadir o Oriente Médio, para invadir o Iraque. É praticamente uma guerra preventiva, né? Então vamos entender historicamente como é que rolou isso mais recentemente. Vamos voltar para 2013, quase 10 anos atrás. Aí. Em 2013, a Ucrânia tinha um presidente que era o Viktor Yanukovych, e esse cara era um presidente brother da Rússia. Era um presidente brother, assim, aliado, né, alinhado à visão de mundo
do Putin, que é presidente da Rússia desde o ano 2000. Só tem uma lacuna de tempo ali de 5 anos que quem governou foi o Dmitry Medvedev, que era o braço direito do Putin na época. De 2000 para cá é o Putin que está lá faz 17 anos no poder. Então esse cara da Rússia, esse cara da Ucrânia, perdão, o Viktor Yanukovych, ele foi eleito em 2010, estava governando lá em 2013, ok. Em 2013, a Ucrânia recebeu uma proposta para entrar para a União Europeia, que é o grupo lá dos 27 países, onde você tem o bloco econômico, de trocas comerciais, que é o ponto que você estava comentando agora há pouco. Ele recebeu esse convite. O Putin, por outro lado, falou: Yanukovych, fica do meu lado, fera, não é uma boa você ir para lá, né? Então eu vou te dar uma grana aqui, alguns bilhões de dólares, para você não entrar para a União Europeia. E ele, sendo aliado do Putin, ele tomou justamente essa decisão: não vou entrar, não vou entrar então. E aí isso criou uma revolta popular na Ucrânia. Então o povo queria ingressar na União Europeia e o presidente não queria. Então o povo se rebelou contra o presidente, e essa revolta popular ela é chamada de Euromaidan. Euromaidan, uma coisa só, porque é o nome da praça principal de Kiev, capital, aonde a galera começou a se reunir para estimular o protesto. Foi milhões de pessoas, né? Foi mais de 100 mil, 10 mil pessoas. Sim, foram milhares de pessoas, eu não sei quantos. A maioria da população ou uma pequena parte? Uma grande maioria da população, porque essa maioria da população ucraniana não apoia o regime do Putin e sim, né, apoiava essa aproximação com a União Europeia. Aí o que rolou? A população revoltada conseguiu causar o impeachment desse presidente, do Yanukovych. Ele saiu no começo de 2014. E aí nesse vucu-vucu, nessa treta que estava rolando dentro do país, presidente saindo, o povo quebrando vidraça, enfim, o país estava um caos. Agora que vem o pulo do gato do Putin, para vocês entenderem. A Ucrânia, como eu falei lá no começo da gravação para vocês, tem um povo que é historicamente igual aos russos, lembra? Os eslavos, certo? Então, a galera do leste da Ucrânia e a galera do sul da Ucrânia, a maior parte da galera que mora lá fala russo. Mais do que ucraniano. Tipo, tem cultura russa mais do que cultura ucraniana. E aí o Putin usou isso de justificativa para invadir a Crimeia, lá no sul da Rússia, que está no Mar Negro, falando assim: a Ucrânia está um caos aí e eu quero defender o meu povo, o povo russo que está aí dentro. Pum, jogou um monte de militar lá. E na Crimeia foi tipo muito rápido, foi coisa assim, a invasão ela foi coisa de uma semana, morreram pouquíssimos soldados ucranianos. E os países também interviram no conflito, só deixou a Rússia passar. Porque foi um ataque muito rápido. Foi um negócio muito rápido. Então, mas por que você acha que isso é mais certo que a Ucrânia, por exemplo? Porque eles atacaram de forma rápida também a Ucrânia, mas a Ucrânia não deu certo. Sim, mas então nós vamos entender o que aconteceu entre 2014 e 2022 agora, aí você vai ver como vai ser mais demorado. Então, ó, o que rolou? A invasão lá da Crimeia em 2014. Então, a Rússia simplesmente ela anexou aquele território e falou: não, a Crimeia agora é dos russos, porque a maior parte da população ali é russa e quem tá lá tá apoiando os russos. É isso. Como que foi depois da saída do presidente amigo do Putin? O que acontece na Ucrânia nesse momento? Há uma reformulação das leis do país, e olha que bizarro isso. Por conta de esse presidente que era associado do Putin ter saído, portanto ele era um pouco mais à esquerda, pelo menos não é esquerda ali mais, né? A Rússia não é um país de esquerda, mas ela tem preceitos ideológicos muito próprios, né? Mas depois da saída desse cara, do Yanukovych, as leis do país são reformuladas. Só para vocês terem noção, foram criadas algumas leis que proíbem a existência de partido de esquerda na Ucrânia. Na Ucrânia não pode ter partido de esquerda. Não, mas, então não tem um PT lá, não tem um PSOL, não tem partido de esquerda na Ucrânia. Se formasse um partido de esquerda assim, tipo, secretamente, seria é crime, você vai preso, vai ser julgado. Se for fazer um partido. Então, há liberdade política num país que não tem partido de esquerda? Não há, certo? Então só tem partidos de centro e a galera da direita e extrema direita. Aí que começam as bizarrices que vão justificar o Putin entrar lá. Além de proibir partidos
de esquerda, não precisa ser nem de centro-esquerda, qualquer partido que tem alguma ideologia de esquerda são proibidos no país. Isso não é democracia, certo? Fora isso, a Ucrânia, o governo ucraniano começou a estimular o surgimento de um exército paralelo. Então você tem o exército do país, ok, lá os soldadinhos pagos pelo governo, concursados, enfim. Surgiu um exército paralelo, que é o chamado Batalhão de Azov. Quem é essa galera? Essa galera são civis que pegam em armas e que ganham dinheiro do governo para pegar em armas. E eles usam símbolo nazista. Mas então eles não estão aliados com o exército. O governo apoia eles também, mas eles são um exército à parte. Como é que é o nome disso no Brasil? Milícia. Mas é uma milícia que o governo apoia? Sim. E ela é legalizada. E ela é apoiada pelo governo. Então, uma guerra seria usado para ajudar. Eles seriam usados para ajudar os soldados tradicionais da Ucrânia. Mas tem chance de dar um golpe de Estado, em caso dos... Porque se armar essas milícias, especificamente, não é uma força militar especial, assim, né? Uma coisa à parte. Então tem chance de dar um golpe de Estado? Não, na própria Ucrânia não, porque há uma relação muito de parceria entre elas. Então não há essa possibilidade de golpe dessa milícia dentro do governo da Ucrânia, né? Que é o Batalhão Azov. E aí, aonde está a maior parte dessa galera do Batalhão Azov? Só para vocês entenderem daí. A maior parte deles estão no leste da Ucrânia, que é onde eu falei que tinha uma porcentagem grande de russos também. Então, olha isso, você tem russos lá no leste da Ucrânia, em Donetsk e Lugansk, que são as duas repúblicas lá autodeclaradas independentes pelo Putin, né, reconhecidas pela Rússia como se fossem países independentes, porque a maioria da população lá também é russa, igualzinho na história da Crimeia lá em 2014. Só que daí, lá dentro você tem os russos e o Batalhão Azov perseguindo esses cidadãos russos. Então, esse é mais um dos motivos que vão fazer a Rússia invadir a Ucrânia agora em 2022. Entendi. E, então, com essa invasão, né, que está tendo atual, como que o mundo vai reagir com isso? Vai ter a OTAN vai reagir? Alguém vai intervir no conflito? Ou você acha que não vai intervir até agora? Você acha que vai deixar quieto? Vai deixar esse conflito durar? As intervenções, elas estão sendo todas indiretas, né? Então, já que você citou a OTAN, é importantíssimo falar dela. Galera, a OTAN é uma organização militar formada depois da Segunda Guerra Mundial, ali em 1949. Qual que era o objetivo da criação da OTAN? O objetivo dela era proteger os países ocidentais da ameaça comunista, da ameaça da União Soviética, que criou, depois de 49 que a OTAN foi criada, em 55 foi criado o Pacto de Varsóvia, que era o bloco militar dos países socialistas, União Soviética mais os países do leste europeu. Então havia um conflito, havia uma possibilidade de conflito militar ali, que é a história da corrida armamentista da Guerra Fria, né? Entre OTAN e Pacto de Varsóvia. Mas acabou a União Soviética. Acabou em 91. E foi junto com o Pacto de Varsóvia, né? E o Pacto de Varsóvia acabou junto. Por que a OTAN não acabou? Se não há mais porque essa... A lógica, que a Guerra Fria foi um conflito direto, mas na lógica os países ocidentais prevaleceram. Então não tem motivo de tirarem a OTAN. Sim, então é essa a grande questão. Então a Rússia, ela tem um pé atrás com todos esses países ocidentais, porque nós acabamos com essa organização ao fim da União Soviética. Por que vocês ainda construíram essa organização que nos ameaça? Porque é justo, por que ela continua? É justo, porque se o Pacto de Varsóvia foi, então a OTAN tinha que ir junto como forma de é paz. Então ninguém tem uma... Então, exatamente. E aí esses países ocidentais eles continuam unidos ao passo que a galera lá do leste não. Né? E aí, o que acontece, gente? Isso é aí que está o pulo do gato da OTAN. Quando acaba o Pacto de Varsóvia, ali nos anos 90, há um acordo entre a OTAN e a Rússia de que a OTAN não vai se expandir mais para o leste. Não vai se expandir mais para o leste. Eles assinam um acordo lá, a OTAN vai parar onde ela está, nenhum país mais vai entrar na OTAN. Se vocês entrarem na internet e for ver algum mapa da OTAN, você vai ver que depois, 2004, entram os países bálticos lá. Estônia, Letônia, Lituânia entram para a OTAN. Então, aí a galera do leste da Europa, lá, Macedônia do Norte, acho que a Albânia, ou sei lá qual país outro da Europa lá, entrou recentemente na OTAN. Então a OTAN continua se expandindo. E o que a Ucrânia tem a ver com isso?
A Ucrânia estava começando a ser sondada para ser convidada para a OTAN. Porque ela estava querendo, né, também. Não foi Exato, estava querendo. Então, você acha que o Putin ter atacado agora foi uma maneira dele conseguir poder e dele se proteger? Ele bloquear o avanço da OTAN. O Putin percebeu que, né, não estão comendo parte do contrato, então a parte dele também tem que fazer uma coisa, né? Sim, só que daí, vamos olhar o lado do Putin. A Ucrânia tinha entrado para a OTAN já? Não. Então, ele pensou, na minha cabeça, né? Obviamente, estou pensando dentro da cabeça do cara. Ele pensou, será que eu vou ter alguma oportunidade no futuro de juntar a Rússia minha aqui com a Crimeia lá que eu tomei? O que está no meio aqui entre a Rússia e a Crimeia? Donetsk e Lugansk, essas duas áreas. Onde o batalhão de Azov nazista está lá perseguindo os russos. Então o que eu vou fazer? Eu vou declarar essas áreas independentes e vou invadir esse lugar. Então eu acho que ele achou a oportunidade perfeita para ele fazer o que ele queria fazer. E daí o que ele quer fazer? Um corredorzão ali. Rússia pegar aquela parte ali do leste da Ucrânia e o sul da Ucrânia que ele já é dono. Acho que ele tem mais interesse, você acha, claro, né, expansão do território, mas também acesso ao mar também, né? Com certeza, ampliar o acesso ao mar Negro que está ali na área. É uma ótima forma de comércio, né? Exatamente. Vai favorecer a expansão comercial, novas rotas comerciais de navios russos levando gás, enfim. Pura vantagem para o Putin, né? Vantagem econômica, poder e uma prevenção de a Ucrânia não se juntar com a OTAN. Então. Exatamente, só que aí isso está se voltando contra ele, né, galera? Se você for ver, está se voltando contra ele. Mas você acha que vai ocasionar futuramente ou agora ele ser atacado por algum outro país ou pela própria OTAN? Então, e aí isso junta com a pergunta do Enzo que você fez. Os outros países estão atacando a Rússia diretamente? Não. Então, o que a OTAN está fazendo é o seguinte: ô Ucrânia, o que você está precisando aí? Tanque de guerra? Toma uns tanques de guerra aqui. Aí. Mas é soldado seu que vai lutar lá, hein? Nós não vamos lutar. Então, aí, até a Alemanha é um país muito legal dentro desse esquema para a gente entender. A Alemanha é um país, desde que acabou a Guerra Fria, a Alemanha não quer saber de treta. Paz, unificação aqui também paz. Ela é um país muito centrado nesse sentido. A Alemanha compra gás natural pra caramba da Rússia. Depende extremamente, né? Depende extremamente do gás russo. E a Ucrânia estava pedindo material bélico para lutar na guerra. A Alemanha falou, não sei se eu mando, não sei se eu não mando, tá? Aí a Alemanha estava vivendo um processo eleitoral agora. Acabou de mudar o primeiro-ministro da Alemanha lá. Agora é o Olaf Scholz lá, que é o primeiro-ministro, que é o presidente nosso, né? Então esse cara, ele não estava muito bem definido o que ele ia fazer. Ele não sabia o que ele ia fazer. Então a Alemanha não mandou armas, mas ela mandou capacete, colete, de bala. Só externo, só. Pode disfarçar que Exato. Então você tá vendo? Ela tá no meio do caminho ali da guerra. Então, mas o Putin falou lá no caso lá, que polemizou tudo, que se caso alguém atacasse diretamente a Rússia, ia ter consequências nunca vistas assim, ia ter Deus quer falar. Pode ter terceira guerra mundial. Você acha que foi por isso que não atacaram, especificamente? Porque vem da Rússia, porque a Rússia é uma grande potência, né? Sim, cara, eu achava que essa guerra não ia acontecer no começo. Eu não tinha certeza, eu nunca afirmei isso porque eu falava, o Putin vai invadir. Não dá pra gente saber. Eu achava que ele nem ia fazer isso que ele fez. Mas eu acho que agora ele tá sendo orgulhoso na guerra e agora eu vou até o final. Porque o prejuízo que isso está causando para a Rússia, econômico, militar, a moeda, caiu muito, mas a Rússia está despencando no PIB. Mas a longo prazo isso daí seria bom ou você acha que só pioraria ou continuaria nessa situação? Eu acho que no longo prazo as coisas tendem a se estabilizar, mas de uma outra forma. Porque o mundo ocidental vai demonizar a Rússia por muito tempo agora. Com razão, inclusive, né? Do meu ponto de vista desse caso. Mas a Rússia vai começar a se aliar com quem? Com quem não demonizou ela. Quem que não demonizou ela? China. O carinha que está ali do lado, a China. Né? Então eu acho que a economia da Rússia, a política russa, ela vai começar a olhar cada vez mais para a Ásia, vai começar cada vez mais ter essas relações lá por conta desse distanciamento com a Europa.
Mas você acha, como você falou que, na sua opinião, futuramente a Rússia vai se aliar com a China, você acha que durante o que está acontecendo agora, a China pode ajudar a Rússia se acontecer alguma coisa, ou se eles forem se unir mais pra frente só? Eu acho que é pouco provável que a China tome esse partido agora, que elas se aliem tão fortemente. Por quê? Enquanto o mundo ocidental lá não está lutando diretamente na guerra, eu acho que a China não vai se juntar e bater de frente e abertamente apoiar a Rússia, né? Eu acho que isso só poderia acontecer caso o mundo ocidental lutasse dentro da Ucrânia. Se tivesse exército norte-americano sendo despejado dentro da Ucrânia para matar a Rússia. Mas seria a Terceira Guerra Mundial, né? Com certeza. Ter todos os nações da Europa, mais a China, os mais importantes. Né? Com certeza isso desencadearia uma guerra global. Então eu acho que a chance disso acontecer hoje ainda é baixa. Né? Mas a gente está vendo muitas rodadas de negociações ali entre Ucrânia e Rússia, e um não aceita o que o outro quer. Né? A Rússia quer a independência daquelas áreas ali e ela quer anexar aquelas áreas para ela, e a Ucrânia não vai ceder isso. Né? Então o Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia, ele não vai ceder a isso nesse momento. O próprio ele falou que não ia sair da capital, né? Que ela não vai sair, não saiu ainda. Isso é muito legal, ele foi corajoso no sentido de manter... arriscando a própria vida e se manter ali mostrando simbolicamente que a Ucrânia não ia ceder nesse sentido, né? A Rússia não invadiu só lá o leste, Donetsk e Lugansk. A Rússia invadiu pela Bielorrússia, que fica ao norte ali, por Belarus, em direção a Kiev. Só que eles viram que a resistência foi fortíssima em direção a Kiev ali, e aí eles voltaram atrás. Só que depois de deixar um rastro de destruição, levantar poeira atômica em Chernobyl lá, os caras passaram por Chernobyl de tanque de guerra levantando poeira atômica pra cima, cara. Mas é bom porque o próprio líder, né? Porque assim, se o líder desiste, praticamente o país acaba, né? Se o líder fala, não, vamos lutar até o final, por isso tem uma resistência maior, né? Exato. E aí, você falou um negócio importante. Esse lutar até o final, ele é dos dois lados. O Zelensky, né, tá assim, motivando o povo a lutar, motivando os civis a pegarem armas para lutar contra o exército, e o Putin, por outro lado, ele está sendo orgulhoso de continuar. É uma questão de orgulho, né? Porque uma questão de orgulho. Se você perder, não tem... Apesar das grandes perdas, eu vi um dado aí, já há mais de um mês isso, que a Rússia já perdeu 6 generais. O general é o cara que comanda as tropas ali no campo de batalha. Então você acha que isso dura mais um bom tempinho? É sempre um achismo, né? Sim, é sempre um achismo, né, Davi? É difícil a gente ficar achando as coisas, mas eu acho, cara, aí é um achismo total, meu. Eu acho que essa guerra ainda vai se estender aí por esse ano, tá? Por quê? Se a Ucrânia não vai abrir mão dos seus territórios e o conflito vai continuar, a Rússia vai continuar martelando. Para a Rússia, você sabe o que é importante agora? Começar o inverno. Por quê? Se começar o inverno, ela vende gás para a Europa de novo. O inverno acabou de acabar lá. Se começar o inverno e ela vende gás para a Europa, ela vai falar: e aí, Europa, você vai ficar sem o meu gás agora? Você vai ter que comprar o meu gás, senão vocês vão morrer de frio. E falaram que a Rússia ela vai colocar o preço do gás, né? O gás natural. Em forma de moeda russa, né? Para valorizar de novo, porque quando decair não é mais em dólar, mas... Sim, e aí eles vão forçar isso nos próximos contratos, né? Porque o contrato que já está firmado, ele está firmado, lá você tem que pagar em dólar, mas eles estão querendo forçar esses próximos contratos a ser pago em rublo, né? Que é o dinheiro da Rússia lá, para valorizar a moeda deles. Exatamente essa estratégia, já que o país está em decadência econômica. E o Brasil, onde é que você acha que entra em tudo isso? Fica neutro? Agora, como ele está neutro atualmente, mas... Então, eu acho que o governo brasileiro, ele, no contexto atual, analisando todos os fatores, se eu fosse o presidente do Brasil, o que eu faria nesse momento? Né? Eu vou me colocar no lugar do presidente. Eu repudiaria veementemente a guerra. Pensando nos interesses do Brasil. Pensando nos interesses do Brasil, eu tenho que falar: não, essa guerra está errada, nós estamos do lado da Ucrânia. Mas nós não vamos fazer nada por conta disso também. Nós não vamos
entrar nesse conflito nem de maneira direta nem indireta. Por quê? Quem são os maiores parceiros comerciais do Brasil, cara? China, Estados Unidos, a própria Rússia. Então, a gente tomar partido é um negócio muito complicado nesse momento. Eu acho que o Brasil poderia repudiar a invasão, né? Ia ficar mal politicamente com a Rússia, mas a Rússia, nesse momento, ela está isolada do mundo mesmo. Então, você vai ficar do lado do único país que está isolado ali junto com o Belarus, ou você vai ficar do lado do resto do mundo? Né? Então, pensando no interesse brasileiro, eu acho que deveria ser essa a política do Brasil. Mas ele está neutro no sentido de não tomar partido, né? Até porque o nosso presidente foi para a Rússia uma semana antes da guerra. Então, e isso afetou alguma coisa o Brasil, economicamente? Afetou. Olha que coisa legal. Legal do ponto de vista econômico, né? A gente entender como que as coisas acontecem. A Rússia, claro, era um país que recebia muitos investimentos internacionais. Então, vinha dinheiro para investir na Bolsa de Valores da Rússia, enfim, né? Então, circulava muito dólar dentro da Rússia, certo? Então, a partir do momento que a Rússia entra em guerra e os outros países congelam as relações com a Rússia, os investidores não vão tirar o dinheiro da Rússia porque estão querendo isolar o país. Então, esses investidores que estão tirando dinheiro da Rússia, eles têm que colocar esse dinheiro em outros países. E aí, para onde pode ir esse dinheiro? Para o resto do mundo. E o Brasil pode falar, vem cá, amigão, traz esse dinheiro para nós aqui. Não aconteceu isso? Olha o preço do dólar, está baixando agora. Né? Então, o dólar está diminuindo no Brasil agora porque está entrando uma remessa maior de dólares no nosso país. Então, economicamente, foi bom para o Brasil até... Nesse sentido, sim, né? A entrada desses dólares é uma representação de que eles não estão mais lá na Rússia e eles podem ir para outro lugar. Né? Mas existem outros fatores que envolvem também essa queda do dólar no Brasil, enfim, mas aí já é outro papo. Claro que economicamente o Brasil depende de todo mundo, assim, né, para funcionar. Se cortar a relação com metade, assim, seria metade, a Rússia, a China, porque os dois estão do mesmo lado, assim, então seria muito péssimo para nós. E no nosso cotidiano, cara, como é que isso foi, como é que isso afetou, né? Pensando em questões econômicas, o preço do pão subiu e vai continuar subindo. Por quê? Pão é feito de trigo. E a Rússia e a Ucrânia somados, esses dois países, produzem acho que 80% do trigo do mundo. Então não tem trigo no mundo. Está escasso e o preço sobe. O preço sobe por conta da escassez do produto. Então isso vai afetar o nosso cotidiano. O pãozinho é da nossa alimentação cotidiana. Então, mas sobre a China, por exemplo, agora falando sobre a China. A China, durante o conflito da Rússia e Ucrânia, não invadiu Taiwan também? Tipo, sobrevoou os ares de Taiwan? Assim? Fez um sobrevoo como uma ameaça ali, né? Porque eu acho que foi Acho que foi um aviso? Uma nota. Uma nota. O Taiwan, você tá ligado, né? Queremos invadir aí, vocês sabem. Vocês são nossos aí, nós vamos retomar vocês. Alguma hora nós vamos retomar vocês. O povo de Taiwan é a mesma história. O povo de Taiwan é o povo da etnia Han, que é a maior parte dos chineses continental, da China continental. Por conta da Revolução Chinesa de 49 lá, os capitalistas fugiram para ele, mas eles são o mesmo culturalmente o mesmo povo, linguisticamente o mesmo povo, religiosamente o mesmo povo. Né? Só que daí, ali a gente tem um problema. Você vai matar o cara que é do mesmo povo que você? E seria... O Putin fez isso. Será que o Xi Jinping lá na China vai propor uma solução parecida? Culturalmente, em forma geral, isso seria uma traição ao próprio país, assim, né? Porque são cidadãos, assim, né? Seria meio que... mesmo povo, mesma origem, né? A China seria isolada igual a Rússia. Temos um problema aí. Eu acho que não. Por quê? Porque se você olhar o mapa, quem são... tem um mapa mundi que eu vi na internet, uns 6 meses atrás, que eu achei espetacular. Ele mostrava quem é o maior parceiro comercial de cada país do mundo. E o maior parceiro comercial de quase todos os países do mundo é a China. Então, o mundo inteiro vai isolar a China, ela sendo o maior parceiro comercial seu. Como é que o Brasil vai fazer esse isolamento aí? A China é o maior parceiro do Brasil. Se não me engano, 23% do comércio externo do Brasil é com a China. Como é que você vai bloquear 23% do comércio externo? Não rola. Então, eu acho que com a China seria diferente. Mas eu acho que ela não quer arriscar isso agora também, nesse momento. Porque senão ia ser um conflito mundial.
Claro. Ia ser um conflito mundial. O presidente dos Estados Unidos, o Biden, ele já declarou que se a China invadir Taiwan, os Estados Unidos têm o dever simbólico de fazer a defesa de Taiwan. Então isso já está dado. Mas Taiwan está aliado aos Estados Unidos, assim, diretamente? É aliado, porque aliado. é um país capitalista, tem infinitas relações comerciais. Então a questão é um pouco mais complicada ali na China. Então, e a questão sobre a russofobia? O que você acha sobre? Então, quando a Rússia fez essa invasão, ela começou a ser cancelada, vamos assim dizer, pela mídia, enfim, né? E isso se refletiu num início de ódio a tudo aquilo que é russo, né? De repúdio a tudo aquilo que vem da Rússia. Então, a comida russa, a literatura russa, cara, eu comecei a ler antes da guerra, tá? Comecei a ler antes da guerra. Eu tô lendo Dostoiévski agora, que é um dos principais autores russos do século XIX. E aí, tem alguns lugares, a Itália cancelou um curso que ia ter numa universidade sobre literatura russa. Então, o que está rolando agora é essa russofobia, um cancelamento da cultura russa. Empresas em geral também, como McDonald's, por exemplo, foram todos embora. McDonald's fechou as portas. Então, é uma questão cultural, é uma questão econômica, né? A Copa do Mundo também. A Copa do Mundo tirou a Rússia. Copa do Mundo tirou a Rússia. Você falou uma coisa da hora, cara, para eu lembrar, para a gente comparar. Ao mesmo tempo em que a Rússia foi excluída da Copa do Mundo, com razão, nesse ponto, né, apesar de achar que o esporte deve integrar, e a gente fala muito disso, né, a Olimpíada serve para essa integração, então é um pouco complicado essa discussão, apesar de a Rússia estar fora da Copa do Mundo, a gente tem outros países onde outras ditaduras continuam acontecendo e ninguém fala nada também. E continua, né? Só que continua acontecendo. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um desses países. A Arábia Saudita é um país que tem uma ditadura, que tem um príncipe que governa o país lá, é o Bin Salman lá, que é o príncipe do país, é o dono do país, e tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque ele é parceiro dos países ocidentais, exporta petróleo dos países ocidentais. Então, a gente tem uma demonização seletiva dos países também, né? Não que a Rússia não deveria estar sofrendo o que está sofrendo essas sanções, né? Eu acho que está certo nesse ponto, né? Mas eu entendo o lado da Rússia também, de lá do começo da história que a gente falou hoje, né? De se sentir ameaçado por essa expansão da OTAN, de se sentir ameaçado por essa expansão desse batalhão nazista, enfim, né? Esses são os elementos mais importantes aí. E sobre a questão das pessoas que estão saindo, os civis que estão saindo da guerra? Para onde eles estão indo? Onde você acha que é o melhor lugar? Assim, não, aqui é o ponto. Porque alguns países não vão querer aceitar, né? Porque são refugiados, claro. E, né, tem meio um preconceito, né? Meio que é uma xenofobia, claro. Né? Sim, só que é uma xenofobia seletiva. É um negócio muito interessante que a gente está vendo agora. Como a invasão foi principalmente a Kiev, lá no leste da Ucrânia, o povo ucraniano que queria fugir da guerra fugiu para o oeste do país ali, né? Então, quem está ali no oeste do país? Ali do lado você tem a Hungria, que é um país que tem um presidente de extrema-direita, sim, também. Então, mais ou menos parecido com o Zelensky, presidente da Ucrânia, então uma galera fugiu para a Hungria. Mas a Hungria é um país meio pobre da Europa. Então, a maior parte não fugiu para lá. A maior parte da galera foi para a Polônia, a noroeste ali, para ir para o vizinho da Polônia, que é a Alemanha. Que teria uma condição econômica e tudo para suportar mais pessoas. Tudo. Exatamente, para onde esses imigrantes estão indo, e vai ser um país que vai ter uma condição de dar uma qualidade de oportunidade de reconstrução da vida ali, né? Até porque a gente não sabe quanto tempo a guerra vai durar. Então, e se essa guerra durar muitos anos? Se ela durar 5, 6 anos, você vai ficar esperando num abrigo, dormindo numa barraca de lona para voltar para casa? Não dá. Fora que a Ucrânia, se vocês forem ver imagens da Ucrânia em guerra agora, o país foi terraplanado, cara. Parece que passaram um rolo compressor em cima do país. Por mais que acabe, não tem como quem tinha casa lá, quem tinha uma vida, voltar assim facilmente, porque perdeu tudo.
até tipo para reconstruir tudo, ia muito dinheiro, essas coisas. Exatamente. E o país, mesmo sem indenizar, né, mesmo sem entrar com uma ação para ajudar, não vai ter como reconstruir todas as casas que foram destruídas. Né? E não tem muito curto. Não tem economia para isso. Você tem centenas de anos para construir as cidades. Como é que não você é vai? fácil, a Rússia foi lá, invadiu e bombardeou tudo, né? Exatamente. Todos os pontos importantes. Infraestrutura de energia, estradas, ferrovias, tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Eu falei tudo foi destruído, agora eu lembrei de um caso dentro da guerra que aconteceu semana passada. Um exército russo estava passando por uma cidade lá, e a Ucrânia é um país muito plano, né? Inclusive muito bom para a agricultura por conta disso. E aí a cidade decidiu estourar uma barragem que tinha de água lá para alagar tudo para os russos não poderem passar. Então, tipo, eles fizeram a técnica de guerra extremamente antiga, que é de terra arrasada. Tipo, eu destruo a minha própria terra para você não conseguir usar ela. Para causar um efeito menor. Exatamente, para evitar mundial, né? Contra o Hitler, né? Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Né? Que é uma técnica antiga de guerra, terra arrasada. Os caras fizeram isso estourando uma barragem, a água alagou a cidade inteira, ela não tinha como passar a infraestrutura militar dos russos. Então é uma coisa tão complicada, né? Tem tantos elementos pra gente analisar aí que... Mas a questão, mas você acha impossível, né? Bomba nuclear, os caras utilizar, né? Por causa que... Claro, pode ser possível, mas pro mundo inteiro vai ser ruim, né? A questão uma bomba nuclear, né? Se em Chernobyl foi aquela potencial explosão, imagina uma bomba nuclear atualmente, né? Que falaram que atualmente a bomba nuclear é quantas mil vezes mais potente que a do Japão, né? Hiroshima, né? Sim, com certeza. A potência delas aumentou com a evolução tecnológica. Muito difícil prever se é possível usar. O Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, ele deu uma entrevista umas semanas atrás, ele falou: a Rússia não descarta um conflito nuclear. Ele falou: a Rússia não descarta essa hipótese se ela não conseguir o que ela quer. Né? Então, a gente não sabe que pode acontecer, porque, como eu falei no meio da entrevista, eu achava que talvez não fosse rolar essa guerra. Eu não acreditava nisso, né? Então, e ela tá rolando e eles estão insistindo e a Rússia tá apertando o mesmo botão lá. Nós estamos aqui na guerra, nós vamos continuar. Então, eu não posso garantir para vocês que ela não vai usar uma bomba nuclear. Mas o uso de uma bomba nuclear seria uma catástrofe, sem dúvida nenhuma, porque ela só foi usada 2 vezes na vida pelos Estados Unidos. Já chegou um ponto assim, a Ucrânia está resistindo muito. Podia falar, vamos tacar aí, só para matar o presidente, vamos que vamos. Tem chance então, né? É possível, mas eu acho que isso ocasionaria uma revolução geopolítica, porque é um marco, né? E os países interviriam, né? Porque vão ter um tratado que não pode usar bomba nuclear, depois Sim, é um tratado dos anos 60, se não me falha a memória, que chama Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Sim. Os países que assinam esse acordo, eles se propõem a não mais produzirem armas nucleares. Eles podem manter os arsenais que já têm, mas não podem produzir mais. Né? Então eles continuam tendo. Os Estados Unidos e a Rússia tem mais tem mais armamentos nucleares do que os Estados Unidos. O armamento nuclear não envolve só bomba, envolve submarino nuclear, outras tecnologias nucleares. Né? A Rússia tem 5.600, os Estados Unidos 5.400 artefatos nucleares. Né? Então, 5.000 por 5.000 a destruição é mundial. Não precisa de 5.000 bombas. Né? Então é complicado falar sobre a bomba. Não sabemos se ela vai ser usada, mas esperemos que não. Em nenhuma hipótese seria aceitável. É isso aí. Em geral, você tem alguma pergunta aí? Não. Você quer falar mais alguma coisa, professor? Não, eu acho que, assim, a gente está gravando o podcast agora em maio de 2022, né? Quem vai ver isso no futuro, a gente não sabe como é que vai estar, né? Pô, tô inocente, esse cara aí. Exatamente. Nossa, o professor errou tudo. Eu tô inocente. Nós mesmo vendo, pode acontecer um negócio totalmente diferente do que o que você achava. Exatamente. A minha leitura pode ter sido totalmente errada. Então, a análise geopolítica, isso é importante falar para fechar o debate. Então, a gente fez uma análise geopolítica aqui hoje, né? Ela é sempre uma análise temporal. Isso é muito legal de ser falado aqui no final. Porque daqui 2 semanas eu posso fazer uma análise completamente diferente. Uma coisa, dependendo do que acontecer.
né? Então a análise geopolítica ela sempre é temporal e não dá para a gente fazer previsões sobre o que vai acontecer no futuro, né? Do mesmo jeito que lá no final da Segunda Guerra, quando a guerra já tinha acabado na Europa, o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, ele achava que a guerra ia durar pelo menos mais uns 2 anos ainda lá na Ásia, que o Japão estava muito fortalecido naquela época. E não durou mais alguns meses ali e o Japão foi liquidado, porque foram usadas 2 bombas nucleares. Bom lembrar, né? Então, se nem o Churchill acerta uma análise geopolítica do que pode acontecer, quem sou eu para... Quem somos nós para acertar uma análise, para acertar o futuro. Mas é isso é muito legal, né? Essa análise geopolítica é importante e é legal a gente fazer ela sem paixões. Sem paixões, eu sou de direita, eu sou de esquerda. A gente tem que olhar o negócio de fora na geopolítica, né? Entender a visão dos 2 lados. Né? Eu condeno o ataque, né? Pessoalmente, eu, professor Marcelo. Mas eu entendo o que o Putin fez. Sempre olhar do ponto de vista dos 2 lados, assim, e olhar do ponto de vista de cada pessoa, né? Exato, eu entendo o que ele fez. É loucura o que ele fez, mas eu entendo o ponto de vista vale a pena, mas não vale a pena para ele, né? Na lógica. Exato. Né? É isso aí. Senhor, então, obrigado, senhor. Obrigado pelo Valeu, foi muito bom. Divertidíssimo. Precisando, estamos aí. Vou aparecer quantas vezes for convidado. Obrigado, senhor. Obrigado, professor. Valeu. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.